lá no início da história do senhor, deixa eu contar um pouquinho aí sobre o início da caminhada, a formação do senhor. Fala pra gente aí, fica à vontade aí. Então, eu me converti no dia 6 de novembro de 1976. Já tem bastante tempo isso, né? Tempo. É que eu era bem novinho na época que eu me converti. E a minha conversão foi muito interessante porque eu fui criado, né, pelos meus pais, que eram católicos, né, e praticantes. E eu dou graças a Deus por isso, porque essa criação, né, religiosa na Igreja Católica me fez desde cedo assim, valorizar os princípios bíblicos, né, valorizar a religiosidade. E eu perdi meu pai muito cedo, com 9 anos. E essa formação, né, da minha mãe, a minha mãe nasceu, ela já está com o Senhor, né, se converteu mais tarde. Ela nasceu no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Por isso meu nome é Antônio, né? Porque ela era devota de Santo Antônio. E nós tínhamos na nossa casa uma ladainha de 13 dias, né, uma trezena de Santo Antônio. Então a gente foi criado dessa forma, né? Assim, a hora da Júlia Lousada, a gente tinha que sentar lá para ouvir a Ave Maria, a oração da Ave Maria. Então eu agradeço a Deus por isso, né? De forma nenhuma eu critico a Igreja Católica, ao contrário, foi muito bom o tempo que eu passei ali, consegui aprender muita coisa a nível de religião, de Deus, então eu sempre tive temor de Deus, né? Tanto é que quando eu fui para a Escola Técnica Federal estudar, eu participei de uma reunião que eu nunca tinha entrado numa reunião evangélica, chamada Encontrão. Era um grupo de jovens, né, de várias igrejas, presbiteriana, algumas pessoas da Maranata, e Igreja Batista, Assembleia de Deus, igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. Só que no grupo era acertado que não se falava de doutrina de Pentecostes, nada disso. A doutrina básica que a gente pregava é assim: Jesus salva. E eles me convidaram para um sábado ir assistir essa programação que aconteceu no auditório da Escola Técnica Federal, Celso Covas da Fonseca, lá na Avenida Maracanã. E interessante como é que Deus faz as coisas, né? Eu era um bom aluno, né? Sempre fui um bom aluno, tirava boas notas, mas tinha uma matéria chamada eletrônica aplicada, que você tinha que montar circuitos eletrônicos. Naquela época era ponte, válvula, né? Não tinha esse negócio dos semicondutores, era assim. E eu fiquei em recuperação, nunca tinha ficado em recuperação. E tinha que ir no sábado, que era o dia desse encontrão. E a gente foi, né, para a aula de recuperação, e depois o pessoal, não, vamos jogar bola. Era comum a gente jogar bola na Quinta, depois da Quinta da Boa Vista, depois só atravessar aquela Avenida Maracanã, estava na Quinta da Boa Vista. Aí, só que nesse dia, né, o pessoal, não, vamos lá no encontrar. Eu falei, não vou. Enfim, de uma certa forma, fui parar dentro do auditório. E aí um rapaz deu testemunho, ele era viciado em drogas, ele contou como Jesus mudou a vida dele. Eu nunca tinha visto aquilo, um grupo cantando, um grupo louvando a Deus, achei muito bacana aquilo. E fez um apelo, quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu não sabia nem o que estava fazendo, mas como era religioso, porque eu fui criado, né, dessa forma que eu falei, na Igreja Católica, meus pais me ensinaram a ter temor a Deus, eu fui à frente, sem saber o que estava fazendo, nem sabia que estava entregando a minha vida para Jesus. Aí fui à frente e um rapaz chegou do meu lado, o nome dele é Paulo, né? Naquela época eu usava aqueles cabelos black power, ele chegou aquelas calças largas, que assim, colocou a mão assim no meu ombro, começou a orar por mim, aí eu olhei assim para ele, eu não entendi o que era aquilo, né? Que era um conselheiro do evento, né? E eu não entendi nada, e depois ele me chamou do lado de fora, e isso nunca mais esqueci. Já tem quantos anos? 76, né? 76? 40 anos. Quase 50. Quase 47 anos. 40, vai fazer 48 50, anos. 48 anos, né? 48. Vai fazer em novembro agora, 48 anos, né? Então, eu nunca me esqueci do que aconteceu naquela manhã. Foi uma manhã de sábado, dia 6 de novembro de 1976, no auditório da Escola Técnica Federal, da Avenida Maracanã, 229. Nunca me esqueci. Depois do apelo, fui à frente, ele orou por mim, ele me chamou num canto assim, pegou um Novo Testamento dos Gideões, aquele testamento cinza que era distribuído nas escolas, e ele então falou assim, abra aí em Salmo 37:5. Eu nunca tinha aberto
uma Bíblia, um Novo Testamento para ler. Eu ouvia na missa, que eu participava da missa, eu via o que o padre falava, né? Mas eu nunca tinha aberto. Então, ele falou, lê Salmo 37,5. Eu abri, eu li, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esse versículo, nesses 48 anos, tem acompanhado a minha vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Não sabia o que estava fazendo naquele dia. Mas aí no domingo seguinte eu procurei uma igreja, né, para ir. E como eu tinha um amigo que estudava comigo, ele era da Igreja Maranata, pastor Paulo César Brito, então eu fui para a Igreja Maranata, auditório da ABI, e fiquei tempo lá, 1 ano na Maranata. E interessante que não me batizei na Maranata. Participei da classe de catecúmeno, da irmã Brasilis, uma serva de Deus, e não me batizei. E fui parar na Assembleia de Deus. Me batizei na Assembleia de Deus, fiquei 20 anos, e lá fui ordenado pastor, conheci a minha esposa na Assembleia de Deus, casei, aí nasceu a Gabriele, aí depois nasceu a Mirielle, nasceu a Aniele, e aí a gente parou por aí, né? Então o senhor aceita Cristo nesse encontrão, fica um período na Maranata e vai para a Assembleia de Deus, né? E ali o senhor começa uma caminhada, uma carreira ali, né? Eu fiz eletrônica na Escola Técnica Federal, né? Sim. Eu me formei em eletrônica e depois eu fui fazer engenharia. O engenharia. senhor é oriundo da onde? O senhor é da Baixada? Caxias. De Caxias? Caxias, né? Duque de Caxias, né? Sim. Então, bairro Pauliceia, Duque de Caxias. Então, eu me formei em técnica eletrônica, aí comecei a fazer engenharia na Universidade Veiga de Almeida, UVA, se chama de UVA, lá na Tijuca. Muito boa. Então, fui fazer engenharia, eu fiz até o 5º período de engenharia. Mas aí eu casei, as filhas vieram, entendeu? E aí o meu foco mudou totalmente, né? Aí eu comecei a me envolver na igreja, enfim, com jovens, com liderança, enfim. E eu fui me envolvendo, aí fui consagrado a diácono na Assembleia de Deus. Assembleia de Deus Pará de Lucas, pastor Sebastião Silva, que já dorme no Senhor. Fui meu primeiro pastor, né? Um homem que realmente me formou, entendeu? E muitas coisas que eu sou hoje eu devo a ele. Aí eu fui ordenado a diácono, presbítero, e aí fui fazer os seminários, né? Seminário Teológico Betel, aqui na estrada no Roche, né? Roche fica ali perto antes de São Cristóvão. Santo Cristo, né? Santo Cristo. Não. Fica Meia, depois do Meia tem aquelas estações ali, fica ali no Rocha. Aí eu fui lá, me formei em 1994, me formei em bacharel em teologia. Né? Betel era muito conceituado. Não, 1992, me formei em bacharel em teologia, 1992. Em 1994, eu fui... Tá gelando aqui. Tá nevando aqui. Tá geladinho. Tá gelando, tem que botar um pouquinho de fogo aqui. Daqui a pouco esquenta. Em 1994, eu fui ordenado pastor, né, pela Assembleia de Deus, Ministério da SEADER. Né? Sim, certo. E aí comecei essa vida, né, ministerial. Né? E ainda um pouco antes, eu fui dirigir a minha primeira congregação, que era dentro da comunidade Pará de Lucas, congregação de Ebenezer. Fiquei 5 anos ali dirigindo a congregação. Como pastor? Ou eu era presbítero e depois fui ao pastor. Né? Aí cheguei a ser primeiro vice-presidente da igreja, né? Fui primeiro vice-presidente da igreja, me dedicando, né? E quando foi em 1998, né? Aí a gente teve que tomar uma decisão, o coração estava ardendo, a gente fizemos um encontro de casais da Igreja Maranata, e aí nós nos apaixonamos, eu e minha esposa, pelo encontro, e começamos a trabalhar, e nós então fomos para Maranata. Né? E como é que foi o processo lá? Porque o senhor vem da Betel, da Assembleia de Deus, aí vai para Maranata, que é tudo um outro sistema, né? Eu congreguei lá, eu sei como é que funciona. Aí teve que passar pelo seminário novamente da Maranata, não? Não. Foi recebido? Não, eu fui recebido como pastor, a princípio um pastor... auxiliar, não era um pastor do ministério. E mais tarde eu fui reconhecido pastor do ministério e eu fui pastor integral durante 23 anos e pastorei 7 igrejas da Maranata. Você ficou 23 anos pastorando? 23 anos na Maranata. A última igreja foi Campo Grande. Né? A gente foi que inaugurou essa igreja nova de Campo Grande, na estrada do Cabo Sul.
Foi uma honra para nós. Passou por São João de Meriti, São né? João de Meriti, Irajá, Caxias. Caxias eu passei ajudando o pastor ali. Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu. Quem iniciou a igreja de Nova Iguaçu fomos nós. Enfim, toda uma história, né? E durante 21 anos, eu e minha esposa, nós fomos líderes do projeto Família Maranata, né? 21 Muito anos bom. trabalhando com casais, encontro de casais. Tinha anos que a gente fazia 6 encontros. 3 encontros de casais, 2 de jovens e um da amizade, que a gente chamava no pessoal, acima de 35 anos, que solteiros, viúvos, divorciados. Uma Então, o história. senhor passa de aluno a professor da Betel, ou do Betel, quando, né? Não, eu sou professor do Seminário Teológico Betel Brasileiro. Ah, é o outro. É o lado da Paraíba, né, que nós temos uma filial aqui em Campo Grande. Entendi, pô. Missionária Rosemary, que é a diretora aqui do seminário. Então, eu dou aula de gestão eclesiástica e panorama do Novo Testamento. Isso aí. Ah, pensei O Betel que foi o Betel aqui do Rio, né? Sim, Betel, muito conceituado aqui no Rio de Janeiro, Betel. A missionária Tem uma- Tabita, tem uma- Tabita, que isso. já dorme do Senhor, né? Não, Senhor. Tem uma extensão em Santa Cruz, né? Não sei se Campo Grande tem. Eu não conheço, Mas de não. Campo Grande, Santa Cruz eu lembro que tinha. Aí o senhor passa de seminarista, pastor, vai para Maranata. Como é que foi essa adaptação lá na Maranata? Lá? Vindo da Assembleia de Deus para Maranata? Não, é porque eu me converti na Maranata, né? Ah, então já tinha. Então, eu estava na Assembleia de Deus, mas eu tinha aquela toda a forma de ser da Maranata, sempre me adaptei muito a isso, eu e a minha esposa, então eu não tive dificuldade. E outra coisa, eu sou uma pessoa muito adaptável em qualquer circunstância, né? Você pegou a época do pastor Cassiano. Pastor Cassiano, a gente tinha reuniões lá na Tijuca, e ele sempre, quando estava aqui, ele morava em São Paulo a partir de um tempo, ele estava aqui no Rio, e ele sempre pedia para eu levar ele de carona, aí eu levava ele para Tijuca, ele voltava, era muito bom. O pastor Cassiano, ouvia as experiências do pastor Cassiano, entendeu? Então, muito me edificou nesse período. Pastor Cassiano é uma referência na Maranata, né? É verdade. Depois teve aquele problema dele de saúde, ele ficou com a parte do corpo. Mas mesmo assim, ele vinha Continuou pregar, fazendo a obra. Entendeu? É um homem de Deus. Pastor Cassiano, lá na época que a Maranata era na Magal, em cima da Magal, lá em Caxias. O forninho, né? O fogo caía lá e muitas pessoas se manifestavam, né? Ele começava a orar, a pregar. Uma benção, pastor Cassiano. Aí o senhor fica 23 anos na Maranata e depois Deus lhe dá uma nova direção, né? Aí tem 2 anos e meio, né? A gente iniciou um ministério independente, né? Assim, existem situações que a gente não entende, né? Mas Deus nos dirigiu a isso, né? E a gente então começou. Eu nunca pensei que na época eu tinha 63 anos, iria iniciar um ministério, né? Nunca pensei, mas Deus nos deu essa oportunidade, abriu as portas e nós estamos lá. Há 2 anos e meio, na Igreja Evangélica Palavra de Esperança. Ele já foi lá, né? Como é que surgiu esse nome, Palavra de Esperança? Então, como é que surgiu o nome Palavra de Esperança? O que acontece? Na época da pandemia, né? Estava todo mundo em casa, né? E aí teve alguns irmãos da igreja falaram assim, grava um vídeo, pastor, pra gente, né? Porque o pessoal queria um vídeo, né? Queria live, né? Uma live, um vídeo, né? No YouTube, entendeu? E eu sempre tive muita dificuldade para gravar, né? Eu sou uma pessoa muito sincera, muita dificuldade para gravar. Mas aí a irmã pediu, eu gravei. E nisso que eu gravei, mandei para algumas pessoas, então o pessoal falou, aí pastor, que bom, me abençoou. Eu comecei a gravar. E aí alguém falou assim, por que você não faz um canal no YouTube? Né? Aí eu fui no canal no YouTube, comecei a botar no YouTube. Aí no início era aquele negócio, né? Os meus devocionais são 5 minutos, 5, 6 minutinhos, são pequenos, né? São curtos. Aí eu começava a gravar, e eu, para gravar um videozinho de 5 minutos, eu demorava mais 6 horas. Porque eu gravava, quando chegava lá no final, comia um S. Trabalhoso. Aí a minha esposa, que era quem viu os vídeos para ver se estava bom, só que ela é muito, muito severa. Aí não está errado, grava de novo. Aí tinha vídeo que eu ficava 6 horas para gravar 5 minutos. Aí um amigo meu, glória a Deus, falou assim, me apresentou um aplicativo, né, de edição de vídeo, né? Aí eu comecei a aprender a editar o vídeo. Mais rápido, né? É mais rápido. Então, hoje eu tenho um canal, tem um pouco mais de 1000 pessoas, né? E eu mesmo que gravo, eu mesmo que edito,
e coloco lá e sempre as pessoas retornam falando que é bênção, né? Enfim. E aí, daí o nome do canal era Palavra de Esperança, né? Devocional. Aí eu então coloquei o nome da igreja também. Não foi nada assim que eu premeditado, né? Eu não premeditei, vou fazer. Porque eu não. Porque às vezes a pessoa até pensa, premeditou fazer o canal para depois a igreja. Não foi. Foi uma coisa assim que aconteceu naturalmente, né? E eu dei o nome da igreja ao nome do canal, que é Palavra de Esperança. Porque é isso que a gente precisa, né? Exatamente. Uma palavra de esperança, né? Então a gente tem sempre uma palavra de esperança para a pessoa. Num mundo de tantas pessoas que sofrem tanto, de tanta desesperança, a gente tem uma palavra de esperança sempre para abençoar vidas, abençoar os corações. E tem sido muito gratificante, porque eu recebo muitas mensagens de algumas pessoas que o vídeo chega, né? Falando assim, pastor, como essa palavra me abençoou hoje? Eu estava precisando de ouvir isso hoje, né? Muitas vezes você grava alguma coisa assim, você pensa que não vai surtir um efeito, mas a palavra de Deus é poderosa, né? Verdade. Né? O que a gente prega, a palavra, a semente que a gente semeia, que a gente lança, ela é muito poderosa, ela produz frutos, né? Para a glória de Deus. O senhor também tem formação em matemática, né? Física. Então, vamos lá. A vida E secular... também é professor nessa área? Então, a vida secular, eu como falei, Escola Técnica Federal, inclusive eu perdi meu pai muito cedo, com 9 anos, né? E teve uma pessoa, um vizinho lá, que muito me ajudou, o nome dele é Marcílio, né? Quando eu morava em Caxias, na Pauliceia. E ele, então, pagou um curso para eu fazer, um curso para fazer a própria Escola Técnica Federal, que na época era assim, eram 900 vagas para mais de 12 mil pessoas, né? E eu consegui passar, apesar das dificuldades, em 7º lugar em eletrônica, concorrendo com gente que morava na Tijuca, na Zona Sul, e eu trabalhava de manhã cedo numa Brigadeiro Lima e Silva, então, e eu com uma dificuldade, né, financeira, meu pai, minha mãe lavava roupa para sustentar a gente, e eu trabalhava numa banca de jornal, 4 da manhã eu ia para a banca de jornal, aí meio-dia fechava a banca, aí eu ia estudar no colégio à tarde e à noite fazia esse curso. Aí eu fiz prova para a Escola Técnica Federal, e aí eu passei em eletrônica, né, 7º lugar, me formei e fui fazer engenharia, né, E quando eu me envolvi com a igreja, como eu falei, então a minha visão de ser engenheiro, né, foi substituída por ser um pastor, mas nunca também assim, vou ser pastor. Foi uma coisa que veio naturalmente, o chamado veio uma coisa assim naturalmente, né, na minha vida. Então, eu fiz o bacharel em teologia, comecei a dar aula no seminário que tinha na igreja, enfim, tudo isso. E aí, quando eu depois de casado, em 2007, a minha esposa, né, ela queria fazer o curso de graduação, né, geografia, e falou, não, vamos fazer comigo o curso, né, na Uniswan. E aí eu falei, não dá para estudar, estou envolvido com a igreja, mas ela insistiu tanto, né, que eu fui fazer com ela. Aí engenharia, eu falei, não dá para fazer engenharia mais, eu fui fazer matemática. Aí me formei em matemática, né, e aí quando chegou, eu estava no 3º período, abriu o concurso para o Estado, né, e eu fiz a prova para o Estado, só que a prova foi anulada, foi cancelada, teve fraude, vazou o resultado, né? E marcaram uma outra data. E nessa data que a prova foi marcada, foi um dia do encontro de casais, um domingo. E eu me envolvia totalmente no encontro, não queria sair, e minha esposa, não, você precisa fazer a prova, precisa fazer a prova. Eu fui fazer assim, eu vou fazer para fazer. Não estava com nenhuma esperança, não. Eu fui fazer para não passar. Aí passou um tempo, uns 5 meses depois, nem vi o resultado. Eu estava um dia na igreja, na secretaria, e o rapaz estava lá na internet, a gente não tinha essa facilidade que hoje tem na internet. Eu falei, consulta aí meu CPF aí nesse site aqui. Aí eu passei, eu vi que tinha passado, só que eu passei numa classificação muito em cima, 338. E aí, quando eu me formei, né, um mês depois que eu recebi o diploma, né, de matemática, aí me chamaram. Aí eu assumi. Você é professor de matemática. Matemática e física, né? Habilitado para física. Aí deu aula em qual escola? Não, eu dou aula ainda. Você dá aula? Mas tem a segunda parte da história. Né? Aí, quando completou um ano que eu estava já no Estado, né? Já tinha sido chamado, já estava em classe, aí abriu novamente o concurso.
Aí a minha esposa, faz o concurso. Eu falei, não vou fazer não, faz. Ela me insistiu, então eu fiz. Aí fiz novamente o concurso. Aí o que acontece? Faltou uma questão para eu conseguir 50%, porque a forma do concurso foi diferente da primeira, né? Aí eu acertei metade menos uma. Aí eu fiquei triste. Você ficar reprovado por uma questão é complicado, né? Se for 3, 4, 5, aí o que acontece? Fiquei triste, enfim. Só que recorreram em uma das respostas, aí eles mudaram, recorreram de novo, mudaram de novo. E um dia antes de sair o resultado final do concurso, eles cancelaram uma questão que foi a que eu entrei. Aí entrei, aí é a segunda matrícula, né? Matemática e física. Hoje eu dou aula no CIEP, né? CIEP Otávio Malta, ali na Estado do Campino Final, e no Colégio Estadual Francisco Caldeira, né? Que é lá, Urucrânia, ali pertinho. Eu sou novo lá, comecei lá esse ano. Então, eu continuo dando aula de matemática e física, ensino médio. E pastoreando ainda a igreja. A minha vida sempre foi assim. Eu não sei como é que eu encontro forças para... Mas eu sempre fui assim, né? Muito, muito ativo em tudo.